A graça e a paz, meus irmãos. Estaremos agora meditando na lição 2 da revista número 7. Jesus na teologia de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, reticências. A declaração de Pedro acerca de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tem sido apontada como um ponto de inflexão nos evangelhos sinóticos. Os biblistas concordam que, a partir dela, Jesus passou a desvelar aos 12 os eventos redentores da crucificação e da ressurreição. Pedro, na língua aramaica, declarou Jesus o ungido de Deus. Na evangelização aos de fala grega, a expressão foi usada Cristo. Anos depois, as cartas apostólicas denominam o Senhor de forma composta: Jesus Cristo. A messianidade ou a unção de Jesus foi associada pelos reformadores aos ofícios veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, dos reis, sacerdotes e profetas. Nos escritos do Novo Testamento encontramos como os apóstolos compreenderam a pessoa e a obra de Jesus. A cristologia nos escritos de Pedro é assunto a ser explorado. Atos, capítulo 2, versículo 36, diz assim: Portanto, a toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vejam, irmãos, que na teologia de Pedro, o termo Cristo ou ungido, era uma forma de apresentar a unção, o ministério de Jesus aqui na terra entre nós. Porém, irmãos, à medida que os anos foram se passando, foi unificado o nome de Jesus mais a Assunção, mais o seu ministério. Jesus, ungido de Deus. Jesus Cristo. E isso foi com o tempo sendo utilizado através dos tempos. Então, hoje é muito comum se usar Jesus associado à Assunção, o Cristo. Amém? No capítulo 1, veremos Jesus, o Cordeiro sacrificado. Maravilha. Para o apóstolo Pedro, comparar Jesus com um sacerdote que oficiava em Jerusalém seria inadequado. Ele presenciou a animosidade da elite sacerdotal e foi vítima da perseguição dos mesmos que crucificaram sem mestre. Jesus não foi oficiante de rito sacrificial. Ele foi a oferta pela culpa da humanidade. Aqui, meus irmãos, eu vejo aqui que deve ter um erro de digitação, que diz, que ele presenciou a animosidade da elite sacerdotal e foi vítima da perseguição dos mesmos que crucificaram seu mestre. Jesus não foi oficiante de um rito sacrificial. Ele foi a oferta pela culpa da humanidade. Então, Pedro não achava correto, ele achava inadequado
comparar, fazer essa analogia de Jesus com os sacerdotes, estes que o perseguiram, estes que o condenaram e até o levaram à morte de cruz. Vamos ver aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Maravilha. Desde o dia de Pentecostes, Pedro compreendeu que as autoridades rejeitaram o enviado de Deus. O Sinédrio condenou injustamente a Jesus Cristo, mas Deus o declarou justo por meio da ressurreição dentre os mortos. Maravilha, né? Então veja que Pedro ele tem esse entendimento, né? Pedro entende que Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, né, as autoridades religiosas, rejeitando-o como o enviado de Deus. O Sinédrio condenou injustamente Jesus Cristo, mas Deus, o Senhor, seu Pai, o declarou justo por meio da ressurreição dentre os mortos. Vamos ver o que diz aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Que maravilha, né? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Que maravilha, né? O Cordeiro de Deus, apontado pelo profeta João Batista aos primeiros discípulos de Jesus, está em João capítulo 1, versículo 29 e 36, foi oferta agradável, sacrifício aceito para a remissão dos pecados e salvação. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 24. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pela ferida dele, vocês foram sarados. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Que maravilha, né? O Cordeiro de Deus apontado por João Batista aos seus primeiros discípulos. Veja como o apóstolo Pedro, né, o apresentava, né, como cordeiro, como uma oferta agradável, né, agradável a Deus, né, o sacrifício aceito para a remissão dos nossos pecados. No capítulo 2, iremos falar a respeito de Jesus, a rocha da salvação. Diz assim: uma espécie de salmo didático registrado em Deuteronômio 32 chama Deus de a rocha. Vamos ler? Deuteronômio 32, versículo 3 e 4. Porque proclamei o nome do Senhor, louve a grandeza do nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. O cântico de Davi, registrado em 2 Samuel 22,
O termo reaparece como metáfora da fidelidade e fortaleza de Yahvé. Nos Salmos, a rocha também está associada à salvação. Muitas citações, mas a respeito do termo no Salmo 62 se destaca. Vejam bem, são muitas citações, mas a respeito do termo rocha no Salmo 62 se destaca. Vejamos o que diz o Salmo 62, versículos 6 e 7. Diz assim: só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Que maravilha, né? Rocha, salvação. Rocha, salvação. Que maravilha. Salvação também é um sentido empregado por Pedro acerca de Jesus, a rocha rejeitada pelos líderes judeus. As autoridades do templo desprezaram a salvação oferecida por Yahvé. Mas os que receberam o testemunho dos discípulos e creram nele, estão justapostos como edifício vivo. A igreja edificada por Jesus, né? A pedra angular, né? A pedra que os construtores rejeitaram. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5. Para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3, fala acerca de Jesus, o Filho amado. Os biblistas acreditam ter sido o Evangelho segundo Marcos escrito sobre a tutela ou, ao menos, a influência, entre parênteses, de Pedro. Neste relato, salta aos olhos a designação de Jesus como Filho de Deus. A já mencionada declaração messiânica proferida por Pedro fala de Jesus como Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Vejamos aqui os textos joaninos e paulinos aprofundaram teologicamente a filiação de Jesus. O texto de Pedro é simples e direto, com a voz vinda do céu, como a voz vinda do céu, bradou. Vamos ver aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18, diz assim: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela sua suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, entre aspas, o próprio Deus falando: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Que maravilha! Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 18, diz assim, né? Ora,
nós ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Aleluia. Glória a Deus. Não? É muito lindo, irmãos. Eu vou repetir conjuntamente, né? Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. O próprio Senhor, né, o chama de filho. Aquele filho a quem me agrado, a quem me comprazo. Que maravilha, né? Veja que Pedro enfatiza isso, irmãos, de uma forma tremenda. Né? Diz assim: a asseveração de Pedro aos seus leitores é que ouçam a mensagem do Evangelho e a voz do céu. O testemunho do Espírito de Deus por meio dos profetas. Ouçam o ensino dos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. E ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Vejam, meus irmãos, que Pedro, o apóstolo Pedro, ele na sua teologia faz questão de mostrar a filiação de Jesus. Mostrar e provar como testemunha ocular e por ter ouvido o próprio Deus os chamar de filho. Isso é tremendo. Né? Aqui no capítulo 4, Jesus, o sumo pastor. Vamos ver o que diz. Na primeira carta, o texto é atribuído a Pedro, apóstolo. Na segunda, a Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. A titularidade apostólica foi proposta por Jesus. O Mestre escolheu os 12 e os comissionou. O próprio Senhor Jesus. É Ele que denominou, Ele que escolheu e Ele que enviou. Então, diz assim em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 16 ao 16, diz assim: então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviarem a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. E aí prossegue, né? Então veja que o próprio Senhor Jesus, né, os intitulou como apóstolos. O próprio Senhor, né, e os designou para a obra, e separou para a obra que o próprio Senhor Jesus havia destinado a eles. Vejamos aqui, no corpo de sua carta, Pedro se inclui entre os anciãos, muito provavelmente por sua idade avançada. Não que usasse a titularidade de presbítero. Naqueles dias, segundo a cultura judaica, os mais velhos exerciam a liderança nas congregações locais, desde que fossem tementes a Deus e cheios do Espírito Santo. Pastorear era o trabalho deles. O título era ancião, ou em língua grega, presbítero. Vejamos aqui a constatação desta afirmativa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles, eu quem? Pedro, né?
testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneidade, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o brilho. Capítulo 5, vamos estudar acerca de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos escritos de Pedro, a expressão Senhor pode substituir Deus, da mesma forma que nos escritos da Antiga Aliança. Outras vezes o termo Senhor é usado em substituição ao nome próprio de Jesus. Ainda hoje fazemos da mesma maneira, quando oramos, por exemplo. Nossas orações, muitas vezes nós usamos Senhor, ó meu Senhor, né? E é muito comum. As formulações mais extensas do nome de Jesus devem ser tratadas com a devida atenção, pois são termos com riqueza de conceitos teológicos. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Amém? Veja aqui que temos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém? Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A cristologia de Pedro não é diferente do proposto na teologia paulina ou nos escritos joaninos. O testemunho do apóstolo é unânime, coeso e harmonioso. Pedro foi testemunha da vida e obra de Jesus e seus escritos cooperam para que cada discípulo de Jesus, na atualidade, conheça o melhor. Fato. Isso é ponto pacífico. Se alguém pretender apresentar um outro Cristo que não registrado nos escritos apostólicos, deve ser desprezado. As fiéis testemunhas pregaram o Evangelho, deram continuidade ao modo de vida proposto por Jesus e negaram de graça o que de graça receberam. A igreja está posta sobre a rocha edificada com pedras vivas. Pedro e muitas outras pedras. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus